Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Web Progel. Hoje vamos falar aí sobre esse assunto do georreferenciamento, né? Principalmente para a questão aí de identificar se o imóvel tem ou não tem o georreferenciamento, tá? Muitos profissionais, assim, proprietários, advogados, que têm alguma ligação com o imóvel rural, acabam ficando em dúvida se o imóvel tem ou não tem o georreferenciamento. E o pior, muitos aí acabam contratando o serviço por georreferenciamento e acabam não recebendo de fato o que contratou, tá? Então, primeiro, assim, esclarecendo o que é o georreferenciamento. Basicamente, é referenciar alguma coisa a outra coisa, né? Então, por exemplo, se eu levantar as divisas de um imóvel, principalmente aí usando os receptores GNSS, né, os conhecidos GPS topográficos, e essas coordenadas aí eu utilizo o padrão brasileiro, né, SIRGAS 2000, vinculado aí ao SGB, né, o Sistema Geodésico Brasileiro. Esse imóvel está georreferenciado. Tá? Então, se eu levantei dessa forma, ele estará georreferenciado. Mas, normalmente, quando a gente fala em georreferenciamento, quando a gente está falando da obrigatoriedade do georreferenciamento para todos os imóveis rurais, nós estamos falando, na verdade, da certificação do georreferenciamento. Então, essa certificação, ela utiliza a metodologia de georreferenciar o imóvel, porém, ela segue normas a qual emite um certificado, né? E isso é realizado por um órgão público federal, que é o INCRA, né? Então, o INCRA coordena essa certificação e emite os documentos dessa certificação. Então, normalmente, quando se fala em georreferenciamento, está se referindo à certificação do georreferenciamento. Embora, levando ao pé da letra, georreferenciamento não necessariamente é certificação, tá? Eu esclareço isso porque isso é motivo de muitas dúvidas e muitos problemas aí na área. Outra questão importante. O georreferenciamento ele é emitido pelo INCRA, mas ele só tem um valor legal mesmo quando ele está de fato averbado, né, na matrícula do imóvel, né, na certidão de matrícula do imóvel, que fica lá no cartório de registros de imóveis, né? Então, dentro da certidão lá da matrícula, você faz a averbação do georreferenciamento, aí essa certificação do georreferenciamento passou a ter um valor legal. Enquanto ele está somente certificado lá no INCRA, ele não tem um valor legal. Ele serve para blindar aquela região, que ninguém vai certificar um outro imóvel com sobreposição àquele lugar, mas ele não tem valor legal ainda, tá bom? Bom, esclarecido isso, vamos aqui mostrar como a gente pode identificar se um imóvel tem ou não tem o georreferenciamento, tá? Então, uma primeira maneira aí, mais direta, mais simples, vamos ver lá na certidão da matrícula do imóvel. Então, você pode ir no registro, no cartório de registro de imóveis da comarca da região do imóvel e solicitar lá uma certidão de inteiro teor do imóvel, né? Certidão da matrícula e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de matrícula, tá? Vou abrir ela aqui. Então, essa aqui é uma certidão da matrícula. Então, aqui da comarca tal de Ribeirão Bonito e tal, e vamos lá. Então, aqui dentro da matrícula, a gente tem primeiramente o número da matrícula, né, que é importante. Então, na comarca aqui dessa cidade, desse município aqui, Ribeirão Bonito, não vai existir outro imóvel com esse número de matrícula. Então, isso aqui é praticamente um CPF do imóvel, tá? Dentro da matrícula a gente tem diversas informações, tem todo mundo que comprou, que vendeu, né, tudo mais. E temos aqui algumas informações importantes. Então, para começar, normalmente a gente vai achar aqui em algum lugar da matrícula o código do imóvel no INCRA. Tá? Então, esse número aqui, ó, 618, no caso, 136, guarda esse número aqui porque ele vai ser também uma fonte
de como a gente pode descobrir se o imóvel tem OGE ou não. Tá? Então, a princípio, quando a gente a gente desce aqui no corpo do imóvel, a gente vê que aqui num primeiro momento, ó, não existe nenhuma descrição, coordenadas do imóvel, não fala nada, né? Os limites aqui são bem, como se diz assim, bem precários, né? Ele não está delimitando ponto a ponto o limite do imóvel, tá? Então, nesse caso, se a gente tivesse somente nessa situação, dá para identificar que não tem o georreferenciamento, tá? Só que no caso, esse imóvel aqui, o georreferenciamento foi averbado na matrícula, ou seja, teve todas as compras, vendas e depois teve uma averbação, né? Então, no caso, a gente dando a sequência aqui, a gente já observa que agora aqui tem a certificação do imóvel, né? Então aqui ele já informa um número de certificação. Esse número aqui é o número padrão para certificação na primeira e segunda norma, que é apenas um código numérico, só com números, né? Então, eu já identifico que existe sim a certificação e consigo identificar também que está na primeira e segunda norma. O georreferenciamento hoje está na terceira norma. Tá? Então já identifiquei. Esse número de certificação não necessariamente ele vem no começo. Às vezes há comarcas aí que está lá no final, tal, então tem que dar uma procurada aí com cautela dentro da matrícula. Tá? Então se a gente continua descendo, a gente vê que está aqui a verbação do imóvel, né? E aqui temos a descrição, né? Então, olha lá, imóvel rural, né, tal. E a gente vê aqui, ó, aqui ele vai começar a descrever o perímetro, né? Então, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice tal, de coordenadas. Tá vendo que ele está dando uma coordenada aqui, norte, coordenada este, ou seja, formato de coordenada UTM. A gente tem um vídeo aí no canal explicando as diferenças entre as coordenadas, né? Principalmente coordenada UTM e coordenada geográfica, tá? Quando a gente está aqui em coordenadas UTMs, significa que isso aqui está certificado de fato na primeira e segunda norma. Então aqui, resolvido, está certificado o imóvel. Né? A gente tem o código da certificação da primeira e segunda norma e temos a descrição aqui em coordenadas UTMs de ponto a ponto, coordenada de profissional, né? Que sempre tem esse padrão, umas letras iniciais, depois o tipo do ponto, né? Se é M, P ou V, né, que é marco, que é ponto, que é virtual, né, referente à maneira que foi gerada a coordenada, e aqui o número dessa coordenada. Isso aqui sempre é uma codificação única. Então aqui está com característica típica de um imóvel georreferenciado pela segunda norma. Tá? Da mesma forma, vou abrir aqui uma outra certidão. A gente tem aqui também, ó, nesse caso, a gente já tem a descrição aqui. Temos a coordenada, porém agora em coordenadas geográficas, longitude tal, aqui, né, tá vendo? O formato mudou, a latitude tal, altitude tal. Isso aqui já identifica também que é uma certificação já na terceira norma. Então a gente aqui já estaria falando do CIGEF, tá? E aí se a gente procurar aqui na matrícula, tá, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. A gente vê, não é aqui, tá aqui, ó, pronto, certificação, CIGEF, aqui você vê que agora na terceira norma, o código já é um código alfanumérico, né, bem maior, então esse aqui é o código referente à certificação na terceira norma no CIGEF, tá? Então matrículas, a gente pode identificar dessa maneira, tá? Outra maneira rápida de identificar, através do CCIR. A gente tem um vídeo aqui também explicando como emitir o CCIR. Tá? Então aqui no CCIR a gente tem o código do imóvel rural, importante também lá para a gente utilizar como consulta. E a gente tem, se a gente hoje é vinculado ao CCIR, a certificação. Então quando ele tem aqui uma segunda página com um croquis, significa que essa área está certificada. Tá? Então a gente pode ver isso aqui que esse imóvel está certificado pelo CCIR, também a gente vê a certificação. Só que nesse caso ela pode estar certificada e não registrada, mas pelo menos você identificou que já existe uma
certificação dentro do INCRA, tá? Bom, esclarecido esses pontos, a gente tem uma maneira também de consultar essa situação dentro do INCRA, tá? Como que a gente pode fazer isso? Então, para isso a gente abre o navegador, tá? Vamos lá no Google, por exemplo, né? E vamos colocar aqui acervo do INCRA, tá? A gente entra aqui nesse acervo fundiário, né? incra.gov.br, e aqui a gente tem várias opções de consultas no INCRA, tá? Então, a gente pode fazer, então aqui, por exemplo, baixar os shapefiles, né, que são arquivos, né, vetorizados, e aí a gente pode montar dentro do QGIS um banco de dados, tá? Eu utilizo muito essa função porque ela fica offline, ela é rápida para consulta, ela traz diversas informações, e aqui eu configurei por município, configurei por cores, né? Então, azul, primeira e segunda norma, em verde aqui, CIGEF, tá? Então, aqui dentro do banco de dados estão os dados, né? Isso aqui vem dentro do shapefile, então a gente tem código da parcela, a gente tem o código do INCRA, do imóvel, área, tem, enfim, diversas informações, a gente pode configurar, a gente pode criar informações também, né? Então, essa é uma maneira de criar um banco de dados para consultas rápidas, né? A maneira de criar esse banco de dados, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando, tá? Embora não seja do georreferenciamento, a gente tem um banco de dados aí do CAR, mas a forma de montar isso é semelhante, porém a fonte que você vai usar é essa aqui, shapefile do acervo do INCRA, tá? Então essa é uma maneira que eu utilizo muito offline, rápida, mas de repente se você não tem prática de trabalhar no QGIS, ou não quer montar isso, é uma consulta mais esporádica, tem outras maneiras, tá? Então, por exemplo, uma maneira que a gente pode utilizar aqui é a do i3Gel, tá? Então a gente clica aqui, ele vai abrir é praticamente aquilo que eu montei no QGIS, porém ele é online, então ele não é offline, ele demora um pouquinho aí para carregar, tá? Então está carregando, ele carrega um mapa de fundo, a gente tem a opção de escolher esse mapa de fundo, tá? A gente navega para a região que a gente quer, então vou aqui, por exemplo, Campinas, São Paulo, né? Tá aqui. Vamos pegar aqui agora, ele está carregando ainda. Eu vou pegar aqui as informações que eu quero, tá? Então as informações que eu quero estão divididas por estado. Vou pegar São Paulo, está carregando. Vamos guardar aqui um pouquinho. Esse é o problema aqui do offline, né? Então, do online, né? No caso, ele demora um pouco para carregar. Vou até pausar o vídeo aqui enquanto ele... Aí, pronto, deu certo, né? Então nem precisei pausar o vídeo, ele já carregou. Tá? Então aqui eu tenho dividido por certificados do SNCI, que é referente à primeira e segunda norma. Tá? Então ele divide aqui isso aqui. Então, além de dividir por estado, ele divide em imóveis privados e imóveis públicos. CIGEF, terceira norma, particulares e públicos, né? Então, assim, aqui a gente tem informação. Eu vou pegar aqui rapidinho, vou habilitar aqui o privado do CGF, do SNCI, primeira norma. Então, carregou aqui as propriedades e vou carregar aqui do CIGEF, tá? Carregou as propriedades. Então, muito parecido com aquele meu offline. Esse aqui é o online, pronto para consulta. Você tem também como pegar informações, né? Você clica aqui no imóvel. Aqui, esse ícone aqui, né? Então você clica aqui, clica no imóvel, ele demora para trazer essa informação. Aqui vai aparecer a informação, tá? Eu não vou esperar aqui carregar, mas bastaria clicar então aqui no ícone, clicar no imóvel e traz a informação para a localização. Então isso aqui é uma maneira interessante de você consultar para imóveis que você sabe a localização, mas de repente não tem muitos dados sobre o imóvel, né? Porque se você tiver os dados do imóvel, por exemplo, esse código do imóvel aqui, tá? Eu vou copiar ele, ó. Eu vou copiar ele
e através dele a gente pode fazer uma outra pesquisa. A gente pode vir aqui pesquisar de duas maneiras. Uma, pelo CIGEF. Tá? Então ele abre aqui, a gente vem em consultar, parcelas, tá? Código do imóvel. A gente tem várias informações que a gente pode utilizar para consultar a certificação. Mas no caso aqui a gente vai consultar por código do imóvel, tá? Precisa tirar aqui essa pontuação, somente os números, tá? Pesquisar. Então eu vejo que aquele imóvel está aqui sim, certificado, tá? Eu posso até clicar aqui e ele vai me trazer a planta, memorial da certificação, né? Localização, coordenadas, tudo mais. Lembrando que esse memorial aqui, ele é uma tabela. E aproveitamos aqui falar que a nossa aplicação online Web Progel, ela lê esse PDF e converte isso, extrai as coordenadas, gera perímetro, gera o DXF, tá? Tudo em função do PDF aqui da certificação, tá? Então vale a pena aí, para quem trabalha com isso, utilizar essa nossa aplicação online, tá bom? Outra maneira, lembrando que isso aqui, ele mostra que está certificado, mas não garante a efetividade do processo, que é o registro da matrícula, tá? Quando a gente, se for consultar a primeira e segunda norma, aqui ó, SNCI, tá? Da mesma forma, a gente vem aqui em consulta, lista de imóveis, tá? E a gente tem aqui diversas maneiras de consultar, pelo responsável técnico, pelo número da certificação, pelo código do imóvel, né? Inclusive a gente pode também consultar imóveis do histórico, que eles não estão mais presentes lá, mas ele já esteve em algum momento, né? E aí de repente ele sofreu algum cancelamento, alguma coisa disso, mas que foi feito o serviço de alguma maneira. Tá? Então você consegue, com essas informações, consegue ir aí rastreando todas as ocorrências do imóvel, tá? Bom, então basicamente eu acho que isso é suficiente para uma boa pesquisa aí na condição do imóvel, tá? Eu espero aí que tenham gostado desse vídeo, que ele seja de muita utilidade aí para vocês. Dá um feedback aí pra gente. Curta o vídeo, comente, fala aí o que achou aqui dessas informações, se utilizou alguma dessas ferramentas aí, tá? Então, sua inscrição aqui no canal é muito importante e obrigado aí pela atenção, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.